Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou teve, podemos dizer, um pouco de tudo. As atenções começaram por estar dirigidas aos dados económicos, nomeadamente ao crescimento económico na Europa e nos Estados Unidos, que saiu abaixo do esperado, 0,1 no primeiro trimestre deste ano na Europa face a 0,2 esperado e 1,1% nos Estados Unidos face a 2% esperado. A inflação também prendia as atenções, as inflações da Alemanha, Espanha, França, que saíram relativamente em linha com o esperado, talvez um pouquinho mais abaixo, dando algumas esperanças, digamos, a que a inflação comece de facto a reduzir. Tivemos também, continuamos a ter, aliás, a apresentação de resultados com, por exemplo, especial incidência ou especial importância os da Facebook, da Meta, que acabaram por dar aqui algum boost aos mercados de uma forma geral. Por outro lado, do lado contrário, tivemos o First Republic Bank a mostrar uma fuga de depósitos bastante elevada, cerca de 40% de fuga dos depósitos naquele banco, o que começa a colocar em causa a sustentabilidade do próprio banco, e este fim de semana têm estado a colocar a hipótese de inclusive de serem comprados, nomeadamente já foi, pelo menos foi isso que o Wall Street Journal ontem dava notícias, de que o JP Morgan Chase pode estar na corrida inclusive para ficar com este banco. Também a terminar a semana, já com os mercados fechados, tivemos a notícia de que o Fitch Ratings tinha cortado a classificação de crédito da República Francesa de AA para AA-. Vamos ver como é que os mercados vão reagir a tudo isto, mas para a próxima semana, já que nesta semana que passou, já estavam encerrados os mercados. Ainda assim, foi uma semana que, em termos de mercados acionistas, pode-se dizer que foi bastante sem direção, por assim dizer. Por exemplo, enquanto na Ásia foi um mercado realmente misto, em que o Nikkei, por exemplo, se destacou ao ganhar cerca de 1%, no entanto, houve outros que caíram, como por exemplo em Hong Kong, o Hang Seng, que perdeu praticamente também 1%. Já na Europa, a grande maioria aliás, os índices, os principais índices europeus terminaram em perdas, com exceção do DAX, que terminou praticamente inalterado, com ligeiros ganhos. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos já foi o contrário, tivemos uma semana em ganhos, desde o Dow Jones, que foi o que menos subiu, a ganhar 0,86%, até no Nasdaq, que subiu mais de 1%. Por cá, por Portugal, o PSI mesmo assim conseguiu terminar positivo, praticamente inalterado, com 0,20%, ajudado pelos ganhos da Mota-Engil, que foram acima de 5,5%, e por outro lado a EDP acabou por perder mais de 3% esta semana. No cômputo geral, no mês de abril, que terminou a semana que passou, os mercados até terminaram positivos, com o Dow Jones a ganhar mesmo 2,48%, em Londres, na Europa, em Londres, o FTSE foi o que mais ganhou mais de 3%, e o Nikkei em Tóquio ganhou muito perto de 3% também. No mercado cambial foi também uma semana relativamente calma, apesar de termos aqui assim algumas situações a verificar, nomeadamente para já o euro-dólar fez um novo máximo acima de quase a 1,11, a 1,1095. A coroa norueguesa continua a cair, desta vez por anúncio de mais vendas de coroas norueguesas, compras de moeda estrangeira por parte do Banco Central por conta do próprio governo. Por outro lado, tivemos o Banco do Japão, em que mais uma vez desiludiu um pouco os mercados ao manter a política inalterada, e que isso já era esperado, mas a orientação futura foi que de facto ele continue com uma política expansionista durante mais tempo. O iene voltou a quedas e o dólar-iene, obviamente, a fazer máximos destas últimas semanas, destes últimos meses. Por outro lado, a coroa sueca, que
em que o Banco Central até subiu taxas de juros em 50 pontos base para 3,5%, acabou por fazer foi uma subida um pouco dovish, na medida em que já anunciou que vai provavelmente subir mais 0,25 e que será a última subida da taxa de juros, o que deu aqui alguma fragilidade à coroa sueca, mas que acabou a semana a recuperar exatamente desses mínimos que tinha feito. No mercado de commodities, tivemos uma semana relativamente mais calma, o ouro terminou praticamente inalterado, caiu menos de 1%, e o petróleo acabou por cair cerca de 2%, recuperou no final da semana alguma das perdas feitas, e em termos de preço, digamos que acabou por tapar o gap que fez na altura do anúncio, logo no início do mês, final do mês passado, final de março, início de abril, o gap que fez relativamente quando a Arábia Saudita anunciou o corte de produção por grande parte dos países da OPEP. Esta semana vai ser uma semana em que os olhos vão estar nos bancos centrais, principalmente, obviamente, no Banco Central Europeu e na Reserva Federal dos Estados Unidos. Começamos pela Reserva Federal dos Estados Unidos, em que obviamente o mercado está à espera de 25 pontos base, é essa a grande, é o que está projetado praticamente por todos os analistas, com o Fed Watch Tool aqui assim da CME a mostrar exatamente isso, ou seja, está a colocar os 25 pontos base como certo, digamos, nesta semana que vai começar agora. A grande dúvida aqui assim, e o que os mercados vão estar à espera, é exatamente ver quando é que o Fed vai começar a cortar taxas de juros. E aqui no CME Fed Watch Tool, o que nós vemos é que os mercados estão à espera exatamente destes 25 pontos e que a taxa de juros se mantenha entre o intervalo 5 a 5,25 até à reunião de de novembro, e aí sim, na reunião de novembro, o Fed vai começar a cortar taxas de juros. Portanto, o mercado vai estar bastante atento na comunicação da Reserva Federal para tentar certificar-se exatamente destas projeções que o mercado ultimamente tem estado a fazer. Já no Banco Central Europeu, mais do que ver a orientação futura, é a divisão que ainda existe por parte de analistas e até por parte dos próprios responsáveis da do Banco Central Europeu relativamente à subida da taxa de juros, que ainda está bastante indefinida entre se serão 25 pontos base, se serão 50 pontos base na reunião de quinta-feira. Temos mais outros bancos centrais também em destaque, nomeado o Norges-Bank, provavelmente irá também subir 25 pontos base. Temos o RBA na Austrália, que deverá manter inalterada a sua taxa de juros. Por outro lado, também a manter inalterada as taxas de juros, teremos o Banco da República Checa ou ainda o Brasil a manter a sua taxa Selic inalterada nos 13,25%. Também muito em destaque esta semana irão estar, obviamente, os dados económicos. Alguns que só vêm depois dos bancos centrais, é o caso dos non-farm payrolls. Os importantes non-farm payrolls acabarão por ser divulgados na sexta-feira, quando a reunião da Reserva Federal é na quarta-feira, e o mercado está à espera de que esses números de novos postos de trabalho comecem a cair abaixo já dos 200 mil. Projetam cerca de 180 mil. Antes do Banco Central norte-americano, temos, por exemplo, os dados do ISM, esses sim mais importantes, tanto na segunda-feira como na quarta-feira, para os setores manufatureiro e de serviços, e que poderão sim dar aqui assim mais alguma ajuda ao que é que poderá eventualmente vir pela parte da orientação futura da Reserva Federal. Na Europa, temos, antes do Banco Central Europeu, temos os importantes dados também da inflação da zona euro, que aí também obviamente poderão dar alguma ideia de qual será a decisão por parte do BCE na quinta-feira entre os tais 25 ou os tais 50 pontos. Ainda de referir esta semana mais a apresentação de resultados empresariais, já estamos a mais de meio, digamos, estamos a pegar nas 500 maiores norte-americanas, por exemplo, em que já apresentaram mais de metade, mas ainda faltam algumas de peso que vão apresentar esta semana, como é o caso, por exemplo, da Apple,
Obviamente temos também outras como a Pfizer, ou a AMD ou a Uber, entre muitas outras a apresentar resultados esta semana e que, uma vez mais, poderão orientar, digamos, os mercados, tal como a semana passada aconteceu com os resultados da Meta. Bom, para já é tudo, uma boa semana e para a semana cá estaremos outra vez. Até lá!